Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nós temos de poder celebrar ao Senhor. Nós, em todo este ano de 2025, nós temos celebrado esse tema geral, celebrando com gratidão ao Senhor é o tema, expressando e trazendo à memória a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. E mensalmente nós temos um episódio bíblico para também nós termos um subtema mensal, e nesse mês de agosto nós estamos falando sobre o Verbo libertador, sobre Jesus Cristo, o Verbo libertador, o Logos divino, a palavra expressa, a palavra manifesta. E 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8 e também o 9, tem uma expressão que é forte, muito forte. E talvez algumas pessoas, ao ouvi-la ou lê-la, podem se constranger. Mas eu quero dizer que toda palavra de Deus, ela vem para corrigir, ela vem para apontar aquilo que a gente precisa melhorar em Deus. E a Bíblia diz que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a verdade sobre a perfeição é que na inerência do ser humano não encontramos. Mas o Senhor quer que a gente caminhe à perfeição. O fato de sermos imperfeitos ou de permanecermos imperfeitos depende da distância que nós estamos daquele que é perfeito, que é o Senhor. Então há um convite, há um clamor divino para a nossa bênção, para buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Antes de falar sobre 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 9, e ler a palavra e aqui numa rápida apreciação do texto, deixa eu lembrar a você, hoje é sábado, nós temos o culto jovem às 19 horas, de 19 às 21 horas. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica, o culto da palavra, todo domingo de manhã, às 18h30 nós temos nosso culto de celebração. Todo sábado, às 7h30 da manhã, nós temos o círculo de oração. Você pode vir à igreja todo sábado de manhã às 7h30, você vai encontrar pessoas aqui em oração e também com disposição para ministrar sobre a sua vida. Toda segunda-feira nós temos a ETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós temos um curso médio que tem a duração de 4 anos. Você vai discorrer sobre toda a Bíblia nesses 4 anos e contemplar de perto nas Escrituras coisas de excelências da parte de Deus que o Senhor nos quer comunicar. De 15 em 15 dias nós temos o culto da maturidade aqui, toda segunda-feira às 17h30, 5h30 da tarde, até às 19 horas, 7 horas. Nós temos terça-feira, encontro de homens, mulheres em locais separados. Durante a semana nós temos células de jovens, de adolescentes, nós temos células de casais, de namorados, enfim, uma fartura de bênção para quem quiser participar. Toda quarta-feira é o nosso culto do propósito com Deus, no qual nós trabalhamos o tema do mês, o Verbo libertador. Nesta semana, na última quarta-feira, eu tive a oportunidade de ministrar sobre esse tema. Vale a pena ir no YouTube, onde nós estamos aqui já, se inscreva no canal, você vai receber as mensagens, a comunicação das mensagens que nós temos todo dia para comunicar a palavra de Deus. Toda quinta-feira, então, acontece, como disse, sucessivas células, várias. Sexta-feira nós temos o culto de libertação, sendo que a última sexta de cada mês é o culto do empreendedor.
Estamos aguardando você para celebrarmos ao Senhor. 1 João capítulo 3, versículos 7 ao 9, está escrito: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor, é justo. Porém, quem comete pecado, o oposto da injustiça, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio e para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, ainda eu não vou ler o 9 agora, ainda que você possa não apreciar essa expressão, mas o que a palavra está dizendo que quem pratica a justiça é justo como ele é justo. Então é de Deus, é do Senhor, é de Jesus. Mas quem comete pecado, que a gente poderia chamar de injustiça, que é o oposto do propósito de Deus para a nossa vida, não pertence a Deus. É do diabo, é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque está sendo comandado por ele. Porque o Espírito de Deus nos comanda a justiça, opera em nós o que é justo. Romanos 5:1 diz que, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, quando nós não temos essa justificação pela fé, nós não temos paz com Deus. Não vivemos em harmonia. Então, ele diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Porque o diabo peca desde o princípio. E quem segue a sua orientação, quem segue a sua direção, é dele. Está alinhado a ele. E a Bíblia então diz que o propósito do Filho de Deus se manifestar, do Verbo eterno se encarnar, da palavra viva aparecer, está escrito aqui, é para desfazer as obras do diabo. Para que as obras do diabo sejam desfeitas na vida de uma pessoa, primeiro, essa pessoa precisa entender que aquilo que está praticando é obra do diabo. Então, a pessoa vai abrir o coração para Deus, para o Senhor, vai ter o Espírito de Deus na sua vida e ser oposta, fazer oposição a tudo que não pertence a Deus e que é do diabo. A não ser que alguém deliberadamente queira praticar a injustiça. Alguém deliberadamente queira fazer aquilo que é errado diante de Deus. Na vida as pessoas têm temor, medo, receio de praticar aquilo que é errado segundo a justiça dos homens por causa da pena, por causa do juízo, o ato de justiça, que é impor um juízo. Agora é interessante que as pessoas têm receio de sofrer juízo e tem muitas pessoas que não praticam o erro segundo as leis humanas com medo do juízo. Agora, como podem praticar o que é errado diante de Deus e não ter medo do juízo de Deus? Ah, Deus é um Deus de amor. Claro que é. Deus não é um Deus de amor, Deus é amor. Então, o senso de justiça, de correção, é um princípio divino. Como pode alguém temer a justiça dos homens e não temer a justiça de Deus? Parece até uma ironia, não parece? Você concorda comigo? Então vou reler. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, dissolver, desmontar, desfiar, destruir. E o versículo 9 que eu não li diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente ou a semente divina permanece na pessoa e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, a gente consegue rapidinho determinar e elucidar se somos de Deus ou não. Uma coisa é a pessoa ser de Deus e lutar contra algo que fisicamente, porque o corpo não voltou ao pó e há uma guerra entre o espírito e a carne. Uma coisa é eu lutar contra algo que tenta me dominar, não querer aquilo, não aceitar aquilo
invocar o nome do Senhor e a sua palavra e o seu Espírito como força, poder, virtude para eu vencer. Outra coisa é eu aceitar aquilo. Eu não consigo mudar, eu nasci assim, é o complexo de Gabriela, como diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, assim que eu sou. Então, a Bíblia diz que todo homem nasceu em pecado, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, que é o pecado em si. Então, cada um de nós pode ser alvo do verbo libertador. Ainda na quarta-feira, como disse, falando à igreja, eu disse que algumas pessoas lutam, querem a libertação disso, daquilo e de acolá. Mas e a libertação do pecado, que foi para isso se manifestou o Filho de Deus? Para cessar essa sangria desatada, como diziam os antigos, entre aspas, que o pecado carcomina, corrói, destrói a vida da pessoa. O problema todo é que uma grande parte da sociedade, eu não vou dizer a maioria, eu não vou me arriscar nisso, quer estar bem fisicamente na academia, e qual é o problema? Nenhum. Deve ir, deve fazer seu exercício, sua caminhada, etc, etc, etc. Quer estar bem com check-ups anuais, que bom. E o que eu estou falando não é uma ironia. Mas por que a maioria foge do check-up espiritual? Por que a maioria não quer saber a quem pertence espiritualmente falando? E uma mãe não impõe regra a filho, ou não ensina um bom caminho, porque agora é comum se fazer, agora é normal na sociedade, como um pai ou um filho, um irmão, uma irmã, ou vice-versa, um amigo ou outro amigo. Por quê? É uma sociedade que consente simplesmente aquilo que é comum às pessoas. Uma coisa pode ser comum, mas não deve ser praticada. Então, o que eu faço é um produto, está interligado no que eu penso, na minha maneira de ver a vida. E isso determina de quem eu sou, ou de Deus, ou do diabo. O que é interessante nessa questão é que eu posso escolher ser de Deus ou ser do diabo. E aí, você é de Deus ou você é do diabo? Deus te abençoe e igualmente continue tendo misericórdia de nós todos. Grande abraço. Paz do Senhor Jesus.